ter você aqui de novo no Conatedu 3.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. Neste ano, temos uma seleção de palestrantes incríveis e uma quantidade de atividades significativas para você ressignificar sua prática pedagógica. Eu espero que você goste de tudo que preparamos para você ao longo desses 7 dias de atividades do Conatedu 3.0. Essa é uma oportunidade ímpar para você aproveitar e mudar a sua prática pedagógica. Então, aproveite esses momentos e não se esqueça de compartilhar suas opiniões, as suas impressões nas nossas redes sociais. Elas são muito importantes para que a gente possa fazer um Conatedu no ano que vem ainda melhor. Não deixe de aproveitar tudo que preparamos para você. Fique agora com mais uma atividade do evento e aproveite bastante. Forte abraço! Olá, sou Kalinka Carvalho, consultora, palestrante e produtora de conteúdo em organização pessoal, residencial e eventos. Bem-vindos à minha palestra. Eu espero que vocês gostem. Fiquem ligados que ao final da palestra eu terei um presente para vocês. Vamos lá? Bem-vindos ao Conatedu 3.0, Congresso Nacional de Tecnologia na Educação. Hoje vamos dar dicas para se organizar sendo sustentável. Os tópicos da palestra serão: 1. Etapas da organização. 2. Benefícios da organização. 3. Minimalismo e essencialismo. 4. Sustentabilidade. 5. Reciclagem. 6. Organização e criatividade. Antes de iniciar a palestra, eu vou me apresentar. Sou Kalinka Carvalho, consultora, palestrante e produtora de conteúdo em organização pessoal, residencial e eventos. Sou formada em Publicidade e Propaganda e tenho MBA na área de Marketing. Trabalhei 11 anos com evento e 4 anos na área de comunicação. Sou Personal Organizer desde 2010 e sou uma associada e voluntária da ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Vou falar para vocês qual é o meu propósito de vida. É com alegria transformar o dia a dia das pessoas para que elas tenham mais praticidade e qualidade de vida. E como eu faço isso com a minha empresa? Eu ensino as pessoas sobre a importância da organização, para ajudá-las a conquistarem autonomia e administrarem melhor seu tempo. Faço isso através de produção de conteúdo, palestras, consultorias e atendimento como personal organizer. Então vamos lá? Vamos primeiro dar uma introdução ao mercado da organização. O mercado ele é muito recente no Brasil, tem pouco mais de 10 anos. Depois de enfrentar as crises política e econômica, as pessoas começaram a se preocupar em valorizar as coisas que possuem, quererem aproveitar melhor o seu tempo, cuidar da saúde, e tudo isso só é possível através da organização. Primeiro, vamos quebrar um paradigma que organização e arrumação são as mesmas coisas. Organizar é alocar as coisas de modo que fique funcional, prático, lógico, racional, personalizado e permanente. Já arrumar é colocar as coisas para que fique bonito, agradável e estético. Ao organizar as coisas tendem a ficar ou voltar para determinado local. Já quando se arruma, a probabilidade das coisas saírem do local e retornarem é bem mais fácil. Temos que definir um local para cada coisa e sempre retornar ao local. Assim fica mais fácil de manter a organização. E para definir esse local, é necessário ter uma coisa funcional. Por que eu estou guardando esse objeto em tal lugar? Porque aqui eu vou precisar desse objeto sempre nesse local, por exemplo, na sala. Aqui nós vamos dar alguns exemplos da diferença entre organização e arrumação. Aqui, por exemplo, nós temos as canecas arrumadas junto com os copos e nós temos a parte organizada. Na organização ficou lógico, os copos em cima, as xícaras embaixo. Já do outro lado não tá desorganizado, não tá bagunçado, tá arrumadinho, mas não tem uma lógica, não coloquei todos os copos juntos, não agrupei todas as xícaras juntas. Aqui nós temos outro exemplo. Eu coloquei dentro de uma cestinha todos os talheres. Tá arrumadinho, tá tudo ali na cestinha, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que eu pego um porta-talheres e divido facas, colheres, garfos, tudo separadinho, tá organizado. Porque se eu precisar pegar uma faca, eu já tenho o espaço pré-determinado da faca. Eu não preciso ficar remexendo, como na outra cestinha, para encontrar a faca.
Vamos a mais um exemplo. Eu fiz um potezinho de doces. Então, se eu precisar pegar doces, está tudo arrumadinho dentro desse cestinho. Mas olha a outra maneira que eu categorizei. Eu separei os tipos de doce. Os chocolates, as balas, os chicletes. Então, se eu quiser um chiclete, fica muito mais fácil. Eu não preciso ficar remexendo. Então, você consegue perceber a diferença entre arrumação e organização. Aqui mais um exemplo para a gente poder visualizar tudo isso. Tá tudo arrumadinho dentro dessa latinha, as coisas de pintura, mas eu separei os lápis de cor e as canetinhas. Então, se eu precisar de canetinha, tá num lado, e se eu precisar de lápis de cor, tá do outro. Então, assim, fica mais fácil a gente diferenciar o que é a organização da arrumação. A organização serve para que você possa realmente verificar o que seria indispensável na sua vida. Como é que funciona o trabalho de organização? A gente tem alguns passos. Primeiro é o planejamento. Ele consiste em reservar um tempo, dia e hora para a realização do processo. Então, uma vez realizada a organização, será necessária apenas a manutenção. Então, nesse caso, a gente cria um cronograma que deve ser feito. Como é que eu vou me planejar? Hoje eu vou organizar tal local da minha casa, de repente o meu quarto. Então, eu me planejo que hoje, das 8 da manhã até, de repente, às 3 horas da tarde, eu vou estar fazendo essa organização. Eu tenho que evitar que outras coisas me atrapalhem nesse planejamento. Então, se planeje para que você possa fazer a organização da sua casa. Outra etapa muito importante é o que a gente chama de desapego, descarte, destralhe. É uma das fases mais difíceis da organização, porque nós somos muito apegadas às coisas. Nessa fase, a gente retira as coisas que não estão sendo usadas mais, que estão ocupando espaço. A gente verifica as coisas quebradas, rasgadas, que precisam de conserto. E você, no descarte, você não precisa só necessariamente jogar fora. É possível que você doe para alguém que precise, se a roupa estiver em bom estado, se o objeto estiver em bom estado. Você pode vender e adquirir um dinheiro com uma coisa que você não está usando e que está ocupando espaço na sua casa à toa. Você pode jogar fora, se realmente não for algo que não dê para doar e nem para vender, você faz o descarte realmente de jogar fora. Quando a gente fala em descartar, as pessoas acreditam, eles vão jogar todas as minhas coisas fora. Não. O descarte é retirar aquilo da sua vida que não vai ser mais utilizado por você. Não necessariamente precisa ser jogar fora, mas você pode, se estiver em bom estado, dar para outra pessoa, e se estiver em bom estado e você quiser adquirir um dinheiro, você pode vender também. Então, essa é a segunda etapa da organização. A próxima etapa é a da categorização, é separar o que vai ficar em cada local. E definir qual local que vai ficar aquele objeto. Então, por exemplo, nós podemos separar, no caso de um armário, todas as calças, todas as blusas, todos os casacos. Então, você determinou, você categorizou todos os casacos, separou, né, todos os seus semelhantes, todos os casacos, todas as calças, todas as blusas. E você determinou que todos os casacos ficarão pendurados. Então, você criou um critério, isso é muito importante na organização. Ou seja, quando você for procurar este casaco, você não vai procurar na gaveta, não vai procurar na prateleira, você vai procurar no cabideiro. As blusas, por exemplo, você falou que você vai colocar, de repente, dentro das gavetas. Então, você já sabe que quando você precisar de uma blusa, ela está dentro da gaveta. E, por exemplo, as calças, você resolveu que você vai colocar na prateleira dobradinha. Então, você já criou um critério, você categorizou e você já determinou um local para cada coisa. Isso é muito importante na organização. Assim, você não fica abrindo o armário e vasculhando tudo para procurar uma peça de roupa. Você sabe que casacos estão pendurados, que as calças estão na prateleira e que as blusas estão na gaveta. É importante você refletir sobre a funcionalidade, não só para roupas, mas também para o objeto. Por que esse objeto deve ficar nesse local? Por exemplo, por que as panelas ficam na cozinha? Porque é lá que você as usa. Então, você geralmente coloca as panelas próximo ao fogão. Os copos próximo ao lugar onde você vai pegar água, próximo à geladeira. Os talheres, geralmente eles ficam próximos ali da pia, na primeira ou segunda gaveta. Os que você usa para cozinhar próximo ao fogão. Então, você tem que refletir sobre a funcionalidade daquele objeto para poder descobrir qual é o local correto, que vai ficar mais fácil, mais intuitivo para que todos da casa ou todos do local encontrem aquele objeto. Um exemplo que eu gosto muito de citar é um porta-chaves. Toda vez que a gente chega na rua, a gente costuma jogar as coisas em cima da mesa de jantar ou em qualquer lugar. Se você tiver um porta-chaves, ao chegar em casa e fechar a porta, você coloca no porta-chave. Ou seja, na hora que você for sair, você vai achar a chave, porque está no porta-chave. Você determinou um local para aquela coisa. Então, é muito importante que você crie essas categorias, crie esses critérios dentro da sua casa. De repente, você usa uma cobertinha próximo, você usa uma coberta, por exemplo, para assistir televisão.
Ficar colocando lá toda vez no roupeiro, talvez isso deixe de ser funcional. Então, que tal de repente arranjar um baúzinho na sala mesmo para guardar aquele objeto? Ou de repente colocar ele sobre o sofá de maneira que fique decorativa? Você pode encontrar possibilidades para isso. Lembre-se que é importante fazer uma vistoria naquele local onde você determinou. Então, a limpeza é uma outra etapa da organização que é importante. Então, se aquele local estiver sujo, você guardar aquilo não vai ser funcional. Então, mantenha a limpeza. Quando está organizado, fica muito mais fácil. Você retira o objeto, passa aquele paninho limpo e coloca o objeto de volta, fica muito mais fácil até de manter essa limpeza. Então, é uma das etapas da organização, é a limpeza. Para se conseguir manter as coisas no lugar, é importante que você identifique aquele local. Então, no início das organizações, a gente costuma colocar uma etiqueta. Por exemplo, que aqui vão ficar os copos, que aqui vão ficar os pratos, que aqui ficam os documentos. Você colocar etiqueta é bom para você se policiar de devolver ao local correto, para as pessoas que moram com você, de realmente saber que aquele local é o local correto. Então, aqui é os copos, então eu não posso colocar copo no lugar do prato, eu vou colocar no lugar do copo. Isso faz com que você seja educado a retornar as coisas para o local. Então, a identificação é importante para isso, para se manter. A manutenção, ela precisa ser feita sempre, mas ela não vai ser tão trabalhosa como a própria organização seguindo todas essas etapas. De repente, você colocou o copo nesse local, só que você viu que ali não está funcionando, não está certo. O que você pode fazer? Trocar. A manutenção é você verificar se aquilo está funcionando, se está dando certo. Se estiver dando certo, perfeito. Você encontrou o local para aquela coisa, é só manter. Se não tá, você troca e vai testando. Na organização não existem regras, eu tenho que sempre deixar tal local. Não. Cada casa, cada local funciona de uma maneira diferente, porque as pessoas naquele local são diferentes, funcionando daquela maneira, e você tem que encontrar a maneira correta e mais funcional para aquelas pessoas. E a revisão é sempre. Você reviu, de repente você mudou a fase da sua vida. Tá funcionando a casa para você? Vamos lá revisar, vamos lá ver como é que pode ser feito diferente. Entrou um novo membro na família, você mudou sua filosofia de vida, você precisa estar sempre revisando os métodos. Aprendi uma técnica nova, será que seu textal vai funcionar? A revisão é uma etapa que sempre vai ser recorrente na organização, porque a gente sempre pode melhorar. Então, a gente vai aprendendo novas técnicas e a gente consegue ir aplicando elas. Então, vamos revisar quais são as etapas da organização. Planejamento, descarte, categorização, limpeza, identificação, manutenção e revisão. A organização é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. É importante definir o método e a ferramenta para organizar suas coisas. Descobrindo essas duas coisas, as coisas vão ficar mais fáceis e a organização não vai se tornar tão chata. Ela vai se tornar mais de um hábito e uma coisa muito prazerosa, porque você vai ver quanta coisa você vai conseguir. E falando em coisas que você consegue com a organização, vamos falar sobre os benefícios da organização. O que a organização é importante? O primeiro benefício é a economia de dinheiro. Quando sabemos exatamente o que temos, não compramos coisas em exagero ou repetidas. Sendo organizados, também não perdemos tempo procurando as coisas ou refazendo outras. Então, a gente tem uma otimização do tempo. A organização auxilia na identificação das prioridades em nossa vida. Sabemos o que deve ser feito antes para que possamos alcançar nossos objetivos. Então, além de economizar dinheiro e otimizar seu tempo, você sabe assim, isso é prioridade da minha vida, então eu posso dedicar meu tempo fazendo isso. Você sabe identificar de maneira mais clara isso. Então, isso é muito importante na organização. Ela também melhora a autoestima, pois a gente passa a ter tempo para cuidar da gente e da nossa família. Quando a gente está sempre na correria do dia a dia, fazendo as coisas, a gente acaba deixando de cuidar da gente, da nossa família. Então é importante que quando você se organiza, você tenha o controle do seu tempo. E isso faz com que você cuide de você e automaticamente melhore a sua autoestima. Outra coisa também, você se torna mais produtivo e tem menos estresse, porque você sabe onde estão as coisas, você tem o controle delas. O que você deve fazer, como você deve fazer, quanto tempo você deve fazer. Isso é um dos maiores benefícios da organização. Conseguir ter controle do seu tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia e às vezes você não consegue fazer tudo o que precisa nessas 24 horas. Quando você tem esse controle, você sabe o que é prioridade, o que você deve fazer primeiro, isso fica muito mais fácil e maleável de você se organizar e conseguir realizar as tarefas e chegar em um objetivo. E por fim, adquirir o equilíbrio e controle da vida. Você vai ter um propósito, você vai ter um significado para a vida, né? Você não vai ficar só se dedicando muito ao trabalho, só muito à família.
que você tem que controlar, o que está faltando, o que é importante agora. É cuidar da minha saúde? Então vamos frisar no cuidar da saúde. Agora é revisar meus relacionamentos, agora é me dedicar ao trabalho, e por aí vai. São fases da vida que nós vamos tendo, e é importante isso para você ir controlando. Então esses são os principais benefícios da organização: economia de dinheiro, otimização do tempo, identificação de prioridades, melhora da autoestima, mais produtividade, né? Você se torna uma pessoa mais produtiva com menos estresse, e equilíbrio e controle da vida. Nós temos muito como propósito de vida, equilíbrio da vida, é que ela seja melhor para as futuras gerações. Mas estamos destruindo o que a gente tem hoje, né? O consumismo é um dos principais vilões da atualidade, pois ele consiste no ato de comprar produtos de forma exagerada, sem ter a necessidade. Esse consumismo é estimulado por campanhas publicitárias vinculadas à TV, cinema, rádio, jornal e internet. Nessa busca por menos coisas, que as pessoas pararam com a crise, com a economia, eu não posso gastar tanto, algumas pessoas pararam para pensar nos seus estilos de movimentos, nos seus estilos de vida. E os principais estilos que vêm sendo falado bastante é o minimalismo e o essencialismo. O minimalismo é um pouco mais radical, pois consiste em você ter um mínimo de coisas, apenas aquelas necessárias. Já o essencialismo consiste em você definir aquilo que é essencial para a sua felicidade e em sua vida. Então esses são estilos de vida, às vezes você pode aplicar isso de repente só no seu guarda-roupa, ou só na sua casa, ou só no seu jeito de agir, mas são conceitos que, se você tiver interesse em consumir menos, em ter menos coisas, você pode estudar o minimalismo e o essencialismo para poder começar a praticar isso na sua vida. Depois de ter visto as etapas da organização e todo o resultado positivo que ela traz, fica muito mais fácil em pensar em como ser sustentável, pensando desde o processo de compra dos produtos, passando pelo uso, reuso dos produtos e chegando ao descarte correto desses materiais. Para garantir um futuro melhor para aqueles que virão, temos que cuidar do meio ambiente, educar sobre comportamento e fazer eles refletirem sobre a coisa. Para se organizar, não é necessário comprar produtos. Você pode utilizar objetos que já tem em casa, dando novas funções a ele. Ensinar filhos, sobrinhos, netos a serem organizados e pensar em como seu consumo é importante para o futuro das gerações. Vamos falar então sobre um tema chamado sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Assim sendo, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social, criando assim o que chamamos de propósito, ou seja, uma vida de qualidade para nós e nossos descendentes. Nós temos que estar sempre em busca de uma vida mais sustentável, consumindo menos e reutilizando as coisas que nós já temos. Vamos falar sobre a reciclagem. Muitas pessoas falam assim, mas eu já faço reciclagem em casa. Você realmente está se importando com o futuro das novas gerações? De repente, só o ato de você ter várias coisas para reciclar, você já está consumindo coisas a mais. Pensar também sobre como descarte ou antes de fazer a compra também é muito importante. Então, não só pensar em como eu vou descartar, se aquilo vai para reciclagem ou não. Por que eu comprei essa embalagem, o produto agride o meio ambiente? Aqui nós temos as lixeiras de orgânico e reciclado, que é o básico que nós temos que fazer em nossa casa. Separar aqueles objetos que podem ser reutilizados, né, para ser reciclado, e a parte orgânica, né, que é aquilo que a gente pode usar para compostagem ou realmente não vai funcionar para coisa nenhuma. Então, o orgânico é aquilo que dá para reutilizar de repente como adubo tal. E tem aquilo que não dá para utilizar de jeito nenhum, que é lixo, que não é nem reciclável e nem orgânico. Aqui nós temos alguns tipos de reciclagem que é feita, quando a gente se separa. Essa separação é feita dentro dos centros de reciclagem. Então, muitas vezes as pessoas costumam separar, eles acabam juntando tudo e separando novamente dentro desses postos. Então, o que é de papel e papelão, plástico, vidro, metal, são produtos recicláveis que você consegue reciclar. Outras coisas também são os resíduos radioativos que precisam ser separados, os resíduos orgânicos e os resíduos não recicláveis, aqueles que não servem para nada. Outras coisas também, como madeira, resíduos perigosos, que são químicos, né? E aqueles resíduos do serviço de saúde. São outros tipos de separação que devem ser feitas mais dentro de ambientes que têm esse tipo de material. Aqui a gente está falando da coleta seletiva e do lixo comum. Então, o que é papel de coleta seletiva? Papel de escritório, caixa geral, jornal, revista, livro, listas telefônicas, caderno, papel cartão, cartolina, embalagens de longa-vida, listas telefônicas e por aí vai. Lixo comum, papel carbono, celofane, papel vegetal,
plastificado, papel higiênico, lenço de papel, não são recicláveis. Então a gente tem que tomar cuidado com o que recicla e o não recicla. Plástico, sacos, CDs, disquetes, embalagens de produtos de limpeza PET, como garrafas de refrigerante, canos, tubos, plásticos, são recicláveis. Plásticos, termos fixos usados na indústria de eletrônicas não são recicláveis, né? Aquele saquinho metalizado salgadinho, aquilo não é reciclado. Vidros, garrafas de bebida, frascos em gerais, potes de alimentos, copos, retire, né, o excesso de sujeira de dentro dos vidros, porque aí ele se torna um material que não dá para reciclar. E o que não é reciclado? É lixo comum. Espelhos, cristais, vidros de janela, vidros de automóvel, lâmpadas, ampulas de medicamento, cerâmicas, porcelanas, tubos de TV e computadores não são vidros, não podem ir para reciclagem. Metais, latas de alumínio, latas de produtos alimentícios, tampas de garrafa, embalagens metálicas de congelado, né? E o que não é reciclado? Clips, grampo, esponja de aço, tarraxinha, prego e cano não são reciclados de metal. Então é importante você saber o que você pode mandar para a parte de reciclado e o que você não pode. Todo o restante de baixo aqui vira lixo comum e o que você pode mandar para coleta seletiva é o que está indicado acima. A fonte de toda essa parte é do Instituto Acatu. Aqui eu coloquei quanto tempo funciona, né? Um copinho de plástico, ele dura quase 100 anos. A garrafa plástica também, mais de 100 anos. Latinha de cerveja, mais de 100 anos, para decomposição. Então, são produtos que a gente tem que reutilizar, que a gente tem que ser sustentável em relação a eles. A gente tem que reutilizar, voltar ele para o nosso ambiente, para que ele não fique esse tempo todo em decomposição e acabe se tornando lixo dentro do nosso planeta. Papel de 3 a 6 meses, a caixa de papelão no mínimo 6 meses, embalagem de leite também 6 meses, pano de 6 a 1 ano, filtro de cigarro 5 anos, chiclete 5 anos. Isso aqui é o tempo de decomposição desses materiais, né? Madeira pintada 13 anos, bola de isopor por volta de 80 anos, pneu, ninguém sabe ao certo quanto tempo ele dura, né? Coca para decomposição, vidro, cerca de 1 milhão de anos, lixos radiativos, 250 mil anos, fralda descartável, cerca de 450 anos. Então, são materiais que de difícil decomposição, de serem decompostos no meio ambiente. Agora a gente vai falar de uma coisa importante. A gente falou ali da etapa do descarte, da limpeza. A gente tem que pensar na compra do produto. A primeira coisa, se eu vou consumir ou não aquele produto. Aí eu utilizo aquele produto, como eu vou descartar ele? Qual a maneira correta de descartar para que o ambiente fique mais tranquilo e que seja de maneira sustentável, porque aquele objeto volte ao meio ambiente, para que ele volte ao nosso ciclo sem ter problemas ao meio ambiente. Uma coisa importante é o conceito do lixo zero. Então, você primeiro repensar sobre o seu uso, né, sobre as suas compras. Devo realmente comprar esse objeto? Eu preciso desse objeto? Eu estou precisando desse objeto? Ele agride o meio ambiente? Ele faz mal ao meio ambiente? Recusar. Quando a gente está pensando em recusar, a gente está falando assim, tudo que as pessoas oferecem na rua, trago para casa lixo. Por exemplo, papéis que eu recebi um papel de um apartamento ali no Farol. Eu estou interessada em comprar apartamento? Se eu não estou interessada, eu não preciso pegar o papel, porque eu vou estar pegando o papel e fazendo a criação do lixo, trazendo mais lixo para casa. De repente, as sacolinhas plásticas que você não utiliza no negócio, por que eu não levo a minha para reaproveitar? Reduzir ao máximo as coisas, né? Reutilizar. Então, se eu trouxe esses objetos para casa, eu posso usar aquele objeto ao invés de jogar fora? Eu posso utilizar para uma outra coisa? Aí vem o conceito da reciclagem que a gente acabou de falar. Para poder separar o que pode voltar ao nosso convívio, né? Então, os plásticos, os vidros que de repente a gente usou, eles vão ser reciclados e vão retornar para o nosso convívio. E recuperação da energia, né? Nós usamos muita energia elétrica. De repente, ao invés de ficar consumindo energia, à tarde eu não posso abrir a janela e usar a luz natural? Ou, de repente, ao invés de ficar ouvindo um rádio que está consumindo energia elétrica, eu não posso fazer a leitura de um livro? Vamos recuperar essa energia, né? Vamos ver qual que é a melhor opção. Aqui nós temos algumas dicas. Esse aqui é um copo, que é do Menos Um Lixo, ele é um copo retrátil, que serve para você deixar dentro da sua bolsa e parar de consumir copos plásticos, né? Ou consumir garrafas. Então, se você quer começar com pequenas ações, é importante a gente também não ser radical em tudo, porque
para você criar um hábito, é necessário ele ir sendo criado aos poucos. Então, de repente, você pode ter um copo dentro da sua bolsa, que de repente você vai em um lugar, ao invés de pegar um copo plástico e reutilizar vários, que você está criando lixo para o meio ambiente, você pode estar utilizando esse copo. A gente falou das sacolas retornáveis, as eco bags. Ao invés de ficar em todo lugar que você pede, pegando várias sacolinhas, né? Você pode levar a sua sacola, a sua eco bag, a sua sacola retornável, colocar suas compras dela e estar sempre reutilizando, sem criar mais lixo para o meio ambiente. Outra coisa também importante é ter sempre preferências para embalagens de vidro. Ah, Kalinka, eu vou começar só a consumir isso? Não. É bom você saber de tudo isso para você fazer a sua melhor escolha. Você tem escolha em escolher uma embalagem de vidro ou uma embalagem, de repente, de plástico. Então, saiba que o plástico ele demora mais tempo, o vidro pode ser reutilizado. Então, dê preferência às embalagens de vidro. Ou, de repente, tem aquela parte do granel que você leva o seu material, a sua embalagem, e você repõe o que você precisa. Você começar a pensar no que você consegue ajudar o meio ambiente. Você não precisa fazer tudo, você não precisa ser radical, enfim. Mas você pode ter esses pequenos hábitos, ver o que você consegue ajudar o meio ambiente. Aqui, por exemplo, você pode levar o seu pote, colocar ali onde vende granel, né? Colocar o que você vai precisar de alimento e levar para casa. É uma coisa também importante para você poder ajudar o meio ambiente. Outra coisa é o uso de produtos químicos, né? A gente tem muitos produtos de limpeza, muitos produtos que agridem o meio ambiente também. Ah, eu não vou parar de usar produtos de limpeza? Não. Mas dê preferência ao uso de produtos naturais. Então, de repente, o vinagre de álcool branco, que serve para muitas coisas, o bicarbonato de sódio, o limão, eles têm várias misturinhas que vocês podem pesquisar na internet que ajudam na limpeza sem você usar aqueles materiais mais fortes. E às vezes optar por produtos multiuso, um produto que você usa para várias coisas na casa. E não ter 10 produtos, um para cada coisa. Não, tenha um produto que você utilize com mais. Isso é pensar sendo consciente, sendo sustentável. Ao invés de comprar vários produtos, eu posso comprar um que funcione para a mesma coisa. Ou usar produtos naturais, como o vinagre branco, o bicarbonato e o limão, que servem para fazer várias misturinhas e servem para várias coisas dentro da limpeza e manutenção da casa. Outro produto natural também é o sabão de coco, né? Muita gente usa para peças neutras, para você poder lavar roupa, também é uma opção mais natural, que também não agride tanto o meio ambiente e também faz bem para a sua saúde. Eu recomendo um site muito legal que é o eCycle. Nele você pode pesquisar o que você precisa descartar. Eu não sei como se descarta esse objeto. Eu comprei alguma coisa e não sei como descartar ou onde descartar. Será que tem algum lugar próximo da minha casa que eu consiga descartar? Então, o eCycle você vai lá, pesquisa, né? O que você precisa descartar, onde você deseja descartar, você coloca seu e-mail, ele vê por região próxima a você, onde você consegue, né? Você coloca seu CEP, ele fala assim, você pode descartar isso e o lugar mais próximo para descartar é tal lugar. Ele também fala sobre consumo, sobre objetos, então tudo que você precisa saber para você ter uma pegada mais leve, mais sustentável, cuidando do meio ambiente, você pode entrar no eCycle e pesquisar lá, porque é um site muito, muito legal. E agora vamos falar de organização e criatividade. A gente falou de reutilizar os objetos. Então, assim, muita gente fala assim, se eu for ter que me organizar, eu vou ter que comprar um monte de caixa. Vou ter que comprar um monte de produto, eu vou gastar dinheiro. Não. Aqui a gente está pensando em sustentabilidade. Então, o que eu tenho em casa que, de repente, eu posso utilizar para organizar a casa sem ter que comprar? Às vezes, simples objetos que você já tem em casa podem se tornar organizadores. E aí você vai ter essa organização da sua casa de maneira sustentável. Eu vou trazer agora para vocês algumas dicas do que você pode utilizar para você se organizar em casa. Aqui, por exemplo, nós temos caixas. Sabe a caixa de sapato, a caixa de leite, a caixinha, de repente, de um chazinho? Produtos que você ganha em embalagem, você pode encapar, ou pode pintar, ou pode fazer alguma arte nele, e eles se tornam organizadores lindos. Então, de repente, você pode pegar uma caixa de sapato e deixar, de repente, lá organizando os seus lápis de cor. Você pode pegar uma caixinha de chá e, de repente, fazer divisórias na sua gaveta para colocar seus cartões de visita. Existem muitas possibilidades. Então, as caixas que você recebe de embalagens, caixas de sabão em pó, caixa de sucrilhos, você pode fazer para organizar livros. Então, também é muito legal. Então, as caixas elas podem ser utilizadas para organizar muitas coisas.
Latas. Sabe as latas de conserva, as latas de achocolatado? Você pode utilizar como organizadores. Organizadores dos objetos da cozinha, organizadores de material de papelaria, de lápis de cor, de caneta. Você pode organizar várias coisas, né? Você pode fazer, de repente, um baleiro. Tudo isso você pode reutilizar as latas para fazer organizadores. Basta usar a criatividade. Aqui, por exemplo, no meu blog eu ensino a fazer um organizador de lápis com latinha de achocolatado. Eles ficam super bonitos, super modernos e você está sendo sustentável, você está reutilizando aquele objeto. Outra coisa também que a gente pode utilizar que é os rolos de papel higiênico. Sim, você pode, não precisa ficar jogando ele fora, você pode utilizar para fazer um porta-canetas, você pode utilizar ele para fazer divisórias dentro daquela caixa que a gente falou, você coloca os rolinhos dentro e você faz divisórias. Aí você separa o que é lápis de cor, você organiza ao invés de arrumar, você vai separando por categoria. Eles também servem para organizar os fios, sabe aqueles fios? Você encaixa no rolinho e escreve ali o que precisa. Você pode utilizar do jeito que você achar mais conveniente, né? Olha que interessante as dicas aí de como se organizar usando rolo de papel higiênico. Outra coisa que também dá para reutilizar são as caixas de ovos. Sim, você não precisa jogar fora, você pode utilizar para guardar as bolinhas de Natal, para você fazer de repente um kitzinho de costura. Olha que interessante as dicas. Pode ser um porta-biju, né? Se você tem brinquinhos, colares, você pode fazer da caixa de ovo um porta-bijus. Muito legal. Olha aí a caixa de sabão em pó que você pode fazer organizadores de livros, né? Organizar os documentos, organizar pastas. No blog eu já ensinei também a fazer um organizador de livros com caixa de sabão em pó, e esse aí ficou super legal, super sustentável. Outra coisa, sabe aquela caneca que quebrou a alça? A caneca que você não vai utilizar na cozinha? Você pode utilizar também para organizar pincéis, organizar lápis de cor, organizar coisas no escritório. Olha aí você sendo sustentável. Você, ao invés de jogar fora, você está reutilizando esse material para organizar as coisas da sua casa. Outra coisa, porta-talheres. A gente acha que porta-talheres é só para guardar talher. Não! Eles são simples, básicos, você pode reutilizar para guardar bijuteria, para guardar ali um porta-talheres servindo como porta-chaves, você pode guardar os brinquedos, você pode guardar coisinhas de costura, você pode guardar os esmaltes, né? Não só porta-talheres, a forminha de gelo também você pode utilizar para organizar essas coisinhas pequenininhas. Olha que interessante, você reutilizando e dando outros significados a objetos que você já tem em casa, que ao invés de jogar fora, você pode reutilizar como organizadores. Sapateira. Sapateira serve só para organizar sapato? Não. Você pode utilizar aquele conceito de organizar sapato para várias coisas. Pode organizar os materiais de banheiro, organizar os materiais de limpeza, pode organizar sapatos, bijuterias, coisas de papelaria, brinquedos. Tudo que você imaginar, você pode organizar. Aqui tem um modelo da minha casa, quando eu morava nos Estados Unidos, em que eu usava a sapateira para organizar os produtos de limpeza. Então, ele fica mais fácil, mais funcional e mais prático. Você não precisa ter aquele monte, você tem um básico e você concentra tudo e deixa tudo organizado. Os potes de vidro, né? A gente falou bastante de pote de vidro. Então, de repente, se você usou lá o material, você pode utilizar ele para guardar linhas, guardar botões, guardar pincéis. Dá para você organizar várias coisas, dá para você organizar muitas coisas usando os potes de vidro, né? Aí você identifica, dá para organizar algodão, cotonete, fazer uma coisa bem bonitinha e bem personalizada. Aqui eu utilizei os potes de vidro para guardar os sachês de açúcar e de adoçante. Então, você pode utilizar do jeito que você achar melhor. Pregadores de roupa. Serve só para pregar roupa? Não. Você pode usar a criatividade, fazer um porta-recadinho, colocar sinalizando as coisas de repente, deixar um recadinho para as pessoas, o que você tem que fazer, as tarefas. Dá para você utilizar objetos que você tem uma finalidade para outras. Tem que usar a criatividade. A gente às vezes pega um objeto, isso aqui é um organizador de livros. Serve só como organizador de livros? Quais são as outras possibilidades, né, que eu posso utilizar ele? Então, pensar também nisso para você reutilizar os objetos e pensar em comprar menos objetos e utilizar mais o que você tem em casa, aproveitar o que você tem em casa. Caixas em geral a gente já falou. Olha ali, organizar as maquiagens, coisas de escritório, separar. Você pode montar várias caixinhas de vários tamanhos, montar vários organizadores. Sem capa de um papel que você goste bastante, você consegue colocar. Você também pode utilizar. Potes de sorvete, né? Potes de sorvete, você às vezes compra um sorvete e acaba jogando fora.
Eles servem para muitas coisas. Você pode montar um kit, de repente, de costura, você pode fazer um organizador de temperos, você pode fazer uma caixa de medicamentos, pode fazer uma hortinha, pode usar como organizador de gavetas, pode usar como um porta-pregador, você pode usar o pote de sorvete para várias coisas interessantes. Você está sendo sustentável, você está reutilizando esse material para uma outra coisa. Então, eu vou finalizando aqui a palestra, vou dar uma dica para vocês. Esse livro da Priscila, que é uma amiga, ela também é personal organizer, ela é bióloga e ela escreveu o Manual da Casa Sustentável, dicas para deixar sua casa amiga do meio ambiente. É uma leitura obrigatória, ela dá super dicas para você cuidar do meio ambiente. Não consegui falar tudo aqui na palestra, então você lendo o livro é uma leitura complementar, para que se você tem preocupação com o futuro das novas gerações, em consumir menos, em ser sustentável, é importante você ler. Lembrando que nada precisa ser radical, você pode pegar pequenos atos no seu dia a dia, para que você consuma menos coisa, para que você reaproveite as coisas, e você vai se tornando aos poucos uma pessoa sustentável, tá bom? Então aqui fica a minha dica. Eu vou disponibilizar o mapa mental da palestra e o PPT dessa palestra no meu SlideShare. E lembre-se, com organização e tempo, haja esse segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras. Eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo demais, que é a organização. Ela faz muito bem, ela traz mais propósito para sua vida, mais objetivos, você consegue controlar o seu tempo, e ainda é um tema que as pessoas ainda acham muito superficial, supérfluo. Organização na vida de qualquer pessoa, de qualquer empresa, é muito importante. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, comece a aplicar pequenos atos de organização na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo e acesse meu site kalinkacarvalho.com.br. Eu espero que você tenha gostado e se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um blog, o kalinkacarvalho.com.br. Lá eu dou dicas de organização pessoal, residencial e eventos e disponibilizo listas e checklists gratuitos para download. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!